Beleza, pessoal? Retornando aí para a segunda parte, né, do sistema cardiovascular, tá? Se você não acompanhou a primeira aula, tá? A primeira parte, peço a você que volte lá primeiro, né? E assista a primeira aula, a primeira parte aí, para que você possa ter um aprendizado de uma forma correta, tá? De uma forma sequencial, tá bom? Então, a última aula eu estava falando sobre a questão da composição, né, funções, conceito e histórico, né? E eu vou continuar falando do coração, tá? Então, como eu disse para vocês, né, o coração ele é composto, perdão, o sistema cardiovascular, ele é composto pelo coração, né, pelos vasos sanguíneos, como eu disse para vocês, que compõem artérias, veias e capilares, e pelo sangue, tá? Então, nós vamos entrar falando agora sobre o coração, tá? Vai ser o primeiro cara que nós vamos falar, tá? Também, pessoal, reforçando que eu já citei para vocês algumas informações lá atrás, né? Na verdade, algumas curiosidades sobre o coração, tá? Então, eu comentei com vocês lá essas informações e aqui nós vamos dar continuidade falando sobre ele, tá? Então, algumas características, pessoal, importantes de nós comentarmos aqui, que o coração, como eu já disse para vocês, ele bate a todo instante, né? Na verdade, por minuto nós temos aproximadamente 72 batimentos. Então, essa quantidade de vezes que o coração ele bate, pessoal, nós chamamos de frequência cardíaca, tá? Então, o que é a frequência cardíaca? É a quantidade de vezes que o coração bate, bombeia, né, sangue, tá, por minuto. Tá? Então, a frequência cardíaca é o número de vezes que o coração contrai, né, e relaxa durante um minuto. Tá? A média, pessoal, claro que depende do livro que você vai usar como referência, mas a média é em torno de 70 batimentos, 72 batimentos por minuto. Tá? Tem livro que coloca entre 60 a 100, né, batimentos por minuto no adulto. Tá? Pessoal, peço desculpas, é muito ruim escrever com mouse, tá? No futuro aí eu vou estar adquirindo aí, acho que uma lousa digital, alguma coisa para ver se eu consigo melhorar isso aqui. Na verdade, minha letra é muito ruim, tá? Eu acho que até com lousa digital ia ficar feio, mas com mouse é pior, tá? Ah, professor, por que o senhor não escreve? Porque senão eu encho isso aqui de texto, tá? E eu não, se fosse para mim escrever tudo, não precisava de eu ficar falando, né? Então eu só ia colocar aqui, vocês que lessem e se virassem. Não, na verdade eu prefiro, tá? Eu prefiro eu falar do que eu ficar escrevendo tudo. Porque se tudo que eu falo eu tivesse escrevido, pessoal, ia virar um trenzão aí de informações, tá? Então, a frequência cardíaca, como eu disse, para que vocês entendam, que é a quantidade de vezes que o coração bate, tá? Contrai e relaxa aí, ok? Agora, pessoal, a cada contração, como eu disse para vocês, o coração ele bombeia um determinado volume de sangue, tá? Esse volume de sangue bombeado por contração, ele vai sair daqui, ó, desse ponto aqui, ó, esse aqui, depois nós vamos ver, é o ventrículo esquerdo, tá? Então o sangue vai ser bombeado daqui do ventrículo esquerdo e vai subir por esse vaso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó, tá? Aqui por trás desse azul tem um caninho aqui, né? Um vaso sanguíneo aqui. Então ele vai ser bombeado para esses pontos aí, tá? Ele vai ir por aí, ó. Então, esse volume de sangue que é bombeado por esse ventrículo esquerdo, aqui, pessoal, ele é chamado, tá, de volume sistólico, tá bom? Ele é chamado de volume sistólico, tá? Então, eu vou colocar aqui o VS, tá? O que é o VS? VS é o volume sistólico, tá? O que é o volume sistólico, pessoal? É o volume de sangue bombeado pelo, né, pelo ventrículo, né, por contração, tá? Então, é o volume de sangue bombeado por esse ventrículo por contração. Por que ele é chamado de volume sistólico? Porque essa contração, pessoal, em que o sangue ele sai dos ventrículos e vai desse lado aqui para o pulmão e desse lado para todo o corpo, que é o que é o mais importante agora nesse momento, esse volume de sangue que é bombeado pelos ventrículos através da contração deles, isso é chamado de sístole, tá? Então, o volume sistólico é esse volume de sangue que vai ser bombeado pelos ventrículos
após contração. Como esse volume de sangue ele vai para todo o corpo, esse é o volume que nós vamos considerar, tá? Que é o volume saindo do ventrículo esquerdo, tá? O volume sistólico, pessoal, ele tem um valor, né, uma quantidade de 70 a 85 ml, tá? Beleza? ml. Coisinha ruim, tá? Então, o volume sistólico é o volume de sangue bombeado pelo ventrículo, né, no caso esquerdo, por contração, tá? Então, dá em torno de 70 a 85 ml. A cada vez que esse cara contrai, ele manda de 70 a 85 ml para todo o corpo, tá? E existe também, pessoal, um negócio que é importante a gente entender aqui, que é chamado de débito cardíaco, tá? Débito cardíaco, tá? Eu vou colocar aqui DC, tá bom? Então, o que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração a cada minuto. Então, se a gente considerar o ventrículo esquerdo, que é o cara que vai bombear para todo o corpo, a gente chama de grande circulação, né? Circulação sistêmica. Se o ventrículo esquerdo, a cada contração, ele bombeia de 70 a 85 ml, que isso é chamado de volume sistólico, quanto que dá o volume de sangue bombeado pelo coração a cada minuto? Então, em um minuto, se eu for contar, se ele tem em um minuto 72 contrações, que é a frequência cardíaca, vezes o volume sistólico, que é o volume de sangue bombeado pelo ventrículo por contração, que é de 70 a 85 ml, logo, pessoal, nós vamos ter um volume aproximado de 5, né? Tem livro que fala de 4 a 6 litros, tem livro que fala de 5 a 7, tá? Então, se eu considerar um livro que fala de 4 a 6 litros, a média é 5, tá? Então, eu vou considerar aqui no adulto, tá? 5 litros, tá? Professor, o que você está fazendo aí? Então, eu estou explicando para vocês que o débito cardíaco, que é o DC, é o volume de sangue bombeado pelo coração, né, a cada minuto. Então, em um minuto, que é 60 segundos, nós vamos ter um volume no adulto aproximado de 5 litros, tá ok? Um volume aproximado de 5 litros, tá? Esse é o volume que nós chamamos de débito cardíaco, tá? Então, se nós fôssemos definir, débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração a cada minuto. Se nós fôssemos definir o que é volume sistólico, é o volume de sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo, né, a cada contração, tá? Ou se eu podia falar o volume de sangue bombeado pelos ventrículos, tá? Só que, como eu disse para vocês, de um lado está mandando para o pulmão, do outro lado está mandando para todo o corpo, que é o que importa para nós aqui. Então, esse volume é o volume sistólico. O que é a frequência cardíaca? É a quantidade de vezes, né, o número de vezes que o coração contrai em um minuto, ok? 72 batimentos a média, no adulto é de 60 a 100, tá bom? Tranquilo, pessoal? Se eu quiser saber qual que é o débito cardíaco, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar, né? Eu tenho que fazer assim, o DC é igual o VS, né, que é o volume sistólico. Opa, que ruim que ficou isso aqui. Vezes o FC, que é a frequência cardíaca. Se eu quiser calcular, pessoal, oh, caramba, que porcaria que ficou aqui. É um FC, tá? Me perdoem. Então, o que é o débito cardíaco? É o volume de sangue bombeado pelo coração a cada minuto. O que é o VS? É o volume de sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo por contração. O que é o FC? É o número de batimentos cardíacos realizados pelo coração a cada minuto. Então, se eu quero saber qual que é o débito cardíaco, quantos litros que está circulando naquele corpo por minuto, tá? Eu vou ter que calcular a cada contração quantos está sendo bombeado, vezes quantas vezes o coração está batendo, para mim saber quantos litros estão sendo ofertados para o corpo, tá? Pode mudar, professor? Claro que pode, pessoal. Nós podemos, como eu disse para vocês, aumentar a frequência cardíaca até 200 batimentos por minuto. E nós podemos também aumentar o volume sistólico, ou seja, nós podemos ter uma contração em que o volume que vai ser bombeado é maior, tá? 100 ml, 150 ml,
tá? Ou até mais. Então, para que vocês tenham uma noção, pessoal, se eu aumentar a carga do coração, por exemplo, através de um exercício físico vigoroso, eu posso chegar, pessoal, a um débito cardíaco de 30 a 35 litros, tá? Aí você fala, caramba, é pouco, né? Mas pensa comigo, pessoal. 35 litros é você pegar, né, em torno aí de 12 garrafas de 2 litros dessa da sua casa aí, ó, né? 12 garrafas dela de 2 litros, né? Encher ela de sangue e jogar para dentro desse carinha aqui, ó, que tá na mão aqui, ó, e ele bombear para todo o corpo. Isso tudo em 1 minuto, tá? Imagina quanto tempo que você vai ficar ali. Então, se você fizer 10 minutos de atividade, 20 minutos, então isso é muita coisa, pessoal. E sobra litro, né? Porque 12 garrafas vai dar, eu fiz a conta, foi errada, né? Vai dar 16 garrafas aqui, né? De 2 litros. E vai sobrar ainda, né? Então, cara, é muita coisa, tá? Então, desconsidera a minha matemática aqui, né? Mas então, se fosse 15 garrafas, daria 30 litros, né? Então, daria 16 garrafas. Então, é muita coisa, pessoal. É muita coisa, né? É impressionante a nossa capacidade, tá, pessoal? A nossa capacidade. 16 garrafas de 2 litros sendo lançado dentro desse carinha aqui e ele bombeando para todo o corpo em 1 minuto, tá? Sem reclamar, né? Se a gente pega um pedaço de ferro ali, uma linha, né, na academia, que pesa 5 quilos, 10 quilos e começa a mexer ela para baixo, para cima, você faz 10 dessa aí, você já está querendo parar. E o coração faz isso aqui durante a vida inteira, né? Em momentos de atividade física ele aumenta muito a carga e não reclama, né? Então, pessoal, é impressionante esse potencial nosso do coração. É muita coisa, é muita força, tá? Que esse cara tem. Beleza? Então, algumas características importantes de se comentar com vocês aqui, tá? O coração, pessoal, como eu comentei com vocês anteriormente, ele tem um peso, tá? Aproximado aí de 250, 300, 350, pode estender até meio quilo, pessoal. Então, a média, o livro fala que a média é em torno de 300, 350 gramas, tá? E eu sei que tem livro que coloca 250 gramas aí, porque eu já vi várias referências, então tem essas mudanças aí, tá? Mas para que vocês saibam, mais ou menos, em torno de 300, 350 gramas é a média, tá? Considerando o homem e a mulher, tá bom? E adulto, né? O coração, pessoal, se a gente fosse medir ele aqui, ó, o seu tamanho, né? Então ele mede aproximadamente, tá? Em torno de a parte do coração aqui, né? Tirando os vasos da base. Ele mede aproximadamente 12 centímetros de comprimento, tá? 12 de comprimento. Ele mede, pessoal, em torno de 9 centímetros de largura, tá? Beleza? E ele mede aproximadamente 6 centímetros de espessura, tá? 6 centímetros de espessura. Então, essa é a média, né, considerando, né, os seus tamanhos, as suas características aí. Como vocês podem ver, pessoal, o coração ele é um órgão oco, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, como vocês podem ver, o coração ele é um órgão oco, tá? O que quer dizer? Quer dizer que, né, esse cara, a parte interna dele existe um orifício, né, um buraco, tá? Nós chamamos aí de átrios e ventrículos, né? Ou câmaras, né? Então aqui dentro é oco, tá, pessoal? Dentro do coração é oco, tá? Eu vou até pegar essa paradinha aqui, ó, para mostrar para vocês.
Então, olha só, se a gente for extrair, né, a gente vai ver que aqui dentro, ó, é um orifício, pessoal. Ó, então aqui dentro é oco, tá? Dentro da estrutura cardíaca. Beleza? Aqui é um buraco. Isso do lado direito só? Não, do lado esquerdo também, tá? Ó. Então aqui dentro são cavidades, tá? Isso dos dois lados. Vamos lá. Então, acho que vocês conseguiram entender, tá? O coração, pessoal, ele atua como se fosse duas bombas, tá? A gente fala assim que ele atua como duas bombas distintas. Lembra que eu falei no termo, lá na parte anterior, que ele atua como uma bomba contrátil propulsora, né? Então, se a gente dividisse ele aqui ao meio, nós falaríamos que aqui o lado direito é uma bomba e aqui do lado esquerdo é outra bomba. Então ele atua como se ele fosse duas bombas. A bomba do lado direito e a bomba do lado esquerdo, tá? Essas bombas, pessoal, embora é o mesmo coração, só que o local para onde ele bombeia é diferente, tá? Então por isso que ele atua como duas bombas distintas, né? Esse órgão muscular oco que eu falei para vocês, né? Ele é um tipo de bomba, pessoal, que basicamente vai levar o sangue de um lado para todo o corpo e de outro lado para os pulmões. Então, ó, observem que essa bomba desse lado aqui que eu vou circundar, ó, vai bombear o sangue por essa parte aqui, ó, em azul, tá? Então, esse sangue aqui, ó, ele vai para o pulmão esquerdo e esse sangue aqui por baixo do azul vai sair aqui, ó, vai para o pulmão direito. Então, ele bombeia desse lado para o pulmão direito, esquerdo, e aqui ele divide para o lado do pulmão direito, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que esse lado do coração, o lado direito, bombeia o sangue para os pulmões, tá? Pulmão direito e esquerdo. Então, esse lado, para resumir, ele vai para onde? Para os pulmões. Só que esse outro lado aqui, pessoal, deixa eu apagar aqui para poder não confundir os riscos aqui. Esse lado esquerdo aqui, pessoal, ó, que é o lado mais grosso, se vocês olhar o diâmetro do músculo aqui, ó, a grossura do músculo aqui e a grossura do músculo aqui, ó, olha a diferença de grossura. Então, ó o tanto que esse lado esquerdo tem de grossura. Então, esse lado tem que fazer a força maior. Esse lado faz a força menor. Por quê? Porque aqui manda para o pulmão. O coração já está no meio dos pulmões. Aqui do lado direito tem um pulmão, do outro lado tem um pulmão também. Só que esse lado não, esse lado aqui tem que mandar para todo o corpo. Então, nós vamos ter um fluxo sanguíneo, pessoal, que tem que ir com uma força muito maior, tá? Então, o que acontece aqui? Acontece que esse lado esquerdo, ele vai bombear para grande circulação, ou seja, para todo o corpo, a circulação sistêmica, tá? Ele vai bombear por aqui, ó, ele vai passar por baixo do azul aqui, desse cara, e vai vir por aqui, ó. Aí ele vai subir uma parte para cá, uma parte para cá, uma parte para cá, e vai continuar para cá e vai sair aqui embaixo, ó, vindo para baixo. Então, o que eu queria que vocês observassem aqui, ó, que não precisa gravar isso agora, que no lado esquerdo do coração, né, que depois nós vamos dar nome para isso aqui e tudo, não, o lado esquerdo vai bombear o sangue por esse arco aorta, a artéria aorta, né, o arco da aorta, como a gente viu lá, e ele vai se ramificar para a cabeça, para os braços, né, para o outro braço, e aqui vai descer, vai para todo o corpo, vai para o tórax, o abdômen, vai lá para as pernas e vai embora para baixo aí, tá? Então, nós, mais uma vez, recapitulando, o
coração ele atua como se fosse duas bombas distintas, tá? Essa bomba do lado direito bombeia para os pulmões, que vai para cá. Essa bomba do lado esquerdo bombeia para todo o corpo, que é a grande circulação. Só que tem um detalhe aqui, pessoal, ó. Quando acontece a contração, né, do coração, ele vai contrair em duas etapas, tá? Essa etapa tá aqui de cima, ó, esses dois caras aqui, ó. Esquece agora esses vasos aqui. Veja esse e veja esse, tá? Esses dois caras vão contrair de forma quase que simultânea, tá? Não é simultânea, mas é bem próximo. E esses dois caras vão atuar também em contrações bastante próximas ou quase simultâneas também. Então, nós vamos ter contração dos dois de cima, quase ao mesmo tempo, e depois nós vamos contrair os de baixo quase ao mesmo tempo. Quando os de cima estão contraindo, os de baixo estão relaxados. Quando os de baixo estão contraindo, os de cima estão relaxados. Então, dessa forma, sincronizada, o coração vai atuar contraindo e relaxando, tá? Contrai o de cima e relaxa o de baixo. Contrai o de baixo e relaxa o de cima. E dessa forma, o coração vai bombear esse sangue para os pulmões de um lado, tá? Lembra que quando o lado de baixo se contrair, o lado direito manda para o pulmão e ao mesmo tempo o lado esquerdo está contraindo também, está mandando para todo o corpo, tá? Aí o sangue está voltando dos pulmões e o sangue está voltando para o coração aqui também. Então a gente vai ver depois os tipos de circulação, para onde que vai, como é que divide ali a parada ali, tá? Então fique em paz que nós vamos ver detalhadamente essas informações aí, tá bom? Então, nós já vimos as características, né? Eu queria comentar agora sobre algumas coisas a mais aqui, né? O tecido, pessoal. O tecido que forma o coração é esse cara aqui, ó. É um tecido muscular estriado esquelético, tá? Professor, nós já vimos em outras aulas, né? Quem não assistiu, dá uma olhada lá nas aulas do sistema muscular, que existem mais de um tipo de tecido muscular, tá? Então tem o tecido liso e o estriado. E o estriado tem o cardíaco e o estriado cardíaco e o estriado esquelético, tá bom? O que acontece, pessoal? Eu vou depois comentar um pouco sobre as camadas e vou dar detalhes aí, né? Mas basicamente o coração ele tem as três camadas e a parte muscular, que é essa parte maior aqui, ó, que está escrito miocárdio, tá? Essa parte basicamente era formada por esse cara aqui, ó, que é o tecido muscular estriado cardíaco. Por que estriado? Porque existe uma organização das fibras, né, das proteínas aqui, que elas estão alinhadas. Então, as proteínas de filamento de actina, miosina e demais, né, como elas estão alinhadas, elas vão dar esse formato de estria. Se vocês olhar bem de pertinho aqui, ó, vocês vão ver que tem um monte de linhas assim, ó, descendo, ó, um monte de linhas, tá? Descendo. São estrias, tá? Por que elas existem? Porque essas proteínas musculares que formam os sarcômeros, né, aqui no caso dos cardiomiócitos, essas fibras, né, essas proteínas se alinham formando o que a gente fala de bandas, né, e zonas, né, e linhas, né, que nós estudamos mais a fundo na fisiologia também, que vão dar essa característica estriada. Então, esse nome estriado vem disso aqui, tá? Cardíaco, por quê? Porque ele forma as fibras que estão, né, constituindo o coração, tá? Outra coisa importante, pessoal, que é diferente, né? Na fibra muscular estriada esquelética, as fibras elas são longitudinais, elas são compridas, é como se fosse um fio. E esses fios, né, que são as fibras musculares, né, as miofibrilas, melhor dizendo, né, os fiozinhos são divididos em várias subunidades chamadas de sarcômeros, tá? Então, esses sarcômeros vão ter subdivisões das miofibrilas. Aqui, pessoal, as miofibrilas, elas são interligadas. Então, aqui, ó, nós vamos ter uma miofibrila, né? Aqui, ó, é uma miofibrila. Aqui atrás nós temos outra, né? Aqui nós temos outra. Aqui nós temos outra. E aqui nós... Entendeu? Então, o que eu quero dizer? Que essa miofibrila aqui é uma, essa aqui, ó, é outra. Essa aqui é outra. E onde vocês estão vendo essas divisões aqui, ó, tá?
Isso aqui são os discos intercalares, pessoal. O que que é isso? É o que vai unir as miofibrilas, tá? Então, por que que é diferente? Porque nas miofibrilas do músculo estriado esquelético, eles são longitudinais, são retos, é como se fosse um fio comprido. Então, esse tem um fio, aqui vai ter um outro fio, e os fios são independentes, tá? Aqui não, aqui os fios são interligados. Então, quer dizer que, se você estimular esse cara aqui, ó, no coração, você vai fazer o impulso passar por todos, porque esse está ligado com esse também está ligado com esse está ligado com esse aqui, esse com esse aqui, e ele vai se ligando em tudo, tá? Então, ó, como vocês podem ver nessa imagem, ó, essa miofibrila está ligada nessa, não tá? Só que também está ligado nessa. E essa aqui está ligado nessa. E essa aqui está ligado nessa. E essa daqui está ligado nessa. E essa aqui nessa. E essa aqui nessa. Ó, e essa aqui nessa. E essa aqui nessa. Então, percebam que as fibras musculares estriadas cardíacas, elas estão todas interligadas. E esses discos intercalares aqui, ó, é o que vão fazer a união das miofibrilas aqui, tá? Já a fibra do músculo estriado esquelético, elas são fibras longitudinais, então são fibras independentes. Aqui é um fio e aqui é outro fio. Se eu quiser estimular essa fibra aqui, tem que vir um impulso nervoso nela. Tem que vir aqui para ela poder contrair. Se eu quiser estimular essa daqui, tem que vir uma fibra nervosa nessa para ela contrair. Aqui nessas do estriado cardíaco, não. Se eu quero estimular todas essas aqui, eu só venho nessa. Como essa está ligada nessa, o impulso vai para cá. E por aí vai. Então eu consigo causar contração em todas, estimulando um único ponto, tá? Então isso é uma distinção, uma diferença que acontece no músculo estriado esquelético, tá? Para que vocês possam compreender, tá bom? Então aqui, ó, fibra nervosa, né? Inervando aqui é uma miofibrila, as estrias que a gente consegue visualizar. O que mais, pessoal? Então, o tecido eu já expliquei, tá? A forma, pessoal. O coração, pessoal, o livro fala que ele tem uma forma de um cone truncado, tá bom? Então, professor, o que é um cone truncado, tá? Então, primeira coisa que tem que ver que o que é cone. Cone é aquela estrutura, pessoal, tem tipo uma forma de pirâmide, né? É chamado de cone, tá? Esse cone, ele está, ó, invertido, tá? Ou seja, ele está assim, ó. Por isso que ele é chamado de cone truncado. O truncado significa invertido. Então, se vocês observarem o coração na posição dele natural, original aí, né? Ele é um cone, só que ele é um cone invertido, truncado, ó. Tá vendo aqui a forma de cone? Beleza? Então tem uma forma, essa é a morfologia dele, forma de cone e um cone invertido, um cone truncado, como eu disse para vocês, tá? Outra coisa, pessoal, de se entender aqui, o cone, ele possui base e o cone, ele possui a ponta, que nós chamamos de ápice, né? Ficou feio meu cone aqui, né? Então, essa parte é a base, né? A parte mais larga, né? E a ponta é o ápice, tá? Então, ele tem base e ele tem ápice, ok? Aí ele possui, pessoal, as suas bordas, né? Então, bordas ou margens, né? Tem uma borda do lado direito, uma borda do lado esquerdo, ok? Borda do lado direito e a borda do lado esquerdo. Compreenderam? Aí, essa parte que está olhando para frente aqui, que nós chamamos de faces, né? Anterior está olhando para frente. E é para o lado de trás, posterior. Então, só a gente considerar um cone, se a gente for estudar o que é um cone, o cone tem a base, que é a parte mais larga, tem a ponta, que é o ápice, que é a parte mais protusa, né? E nós temos aí, de um lado, uma margem, né? Uma borda do lado direito e uma margem, uma borda do lado esquerdo, tá? Então, nós chamamos de lateral direito. Eu não sei nem o que eu escrevi aqui, fiz esse caçamba aqui, tá? Às vezes eu falo e não tô nem... tô voando, né? Deixa eu só apagar aqui. Então, nós temos
um lado direito, né? Uma margem, né? Ou borda lateral, nesse caso direito, né? Na minha imagem é direito. Direito não, é esquerdo. Opa. Então, uma borda ou margem esquerda, né? Nesse caso, esquerda. E aqui do lado direito, tá bom? Então, é um dele, tá? Lado direito e esquerdo, face anterior e posterior, tá? O coração, então, ele vai seguir essa regra. Ele é um cone, tem uma forma, né? Uma morfologia cônica. E esse cone, ele tem base, a base é aqui em cima, tá, pessoal? Essa é a base do coração, porque ele é um cone invertido, tá? Ao contrário. O ápice, que é a ponta, tá aqui, ó. Pessoal, o ápice do coração, né, que seria essa ponta, ele é invertido, ele está para baixo. Só que ele está num ângulo de 40 graus à esquerda. Então, quer dizer que ele está nessa posição aqui, ó, para cá. Tá? Se a gente traçar as linhas, né, ele está aqui, ó, nessa posição, 40 graus à esquerda, tá? O ápice dele. O ápice dele, tá ok? Aproximadamente 40 graus apontando para o lado esquerdo. Então ele é um cone truncado. A ponta dele está para baixo e não só para baixo, ele está para baixo mais para a esquerda, 40 graus, tá? O ápice do coração, tá bom? O que acontece, pessoal? Essa porção que nós estamos olhando aqui, ó, é uma face, tá? Então, ó, isso aqui são aurículas. Então, agora nesse momento, talvez não. Se vocês não estudaram ainda isso aqui em outro momento, né, vocês não vão identificar essas coisas que eu estou falando. Mas, devagarzinho, nós vamos chegar lá. Quero mostrar para vocês o que aqui. Ele possui uma parte que está olhando para frente, uma parte que está olhando para trás, tá? Uma parte que está olhando para trás. Deixa eu pegar a imagem aqui. Essa imagem aqui. Ó. Aqui não tem como eu riscar, pessoal. Não tem como eu riscar. Tá, fazer o quê? Mas, ó, vou apontar aqui que vocês já vão ver. Então ele tem uma forma de cone, ó. O cone, ó, tá vendo a pontinha dele aqui, ó, embaixo? Tá vendo aqui a pontinha? Um cone truncado, invertido, tá? Aqui é o ápice, a ponta que tá para baixo, né? A base seria aqui em cima, ó, o ápice embaixo. E ele não só tá para baixo, pessoal. Se você olhar o tórax aqui do indivíduo, ó, ele tá, ó, a linha traçando seria aqui, ó, né? Ele está para baixo, só que ele está 40 graus à esquerda, tá? Então é um cone truncado. A base ela é superior, né? A base está aqui em cima, tá, pessoal? A base está em cima. E o ápice está para baixo, só que 40 graus à esquerda. Essa parte que nós estamos olhando aqui, ó, de frente, isso aqui, pessoal, é uma face chamada de face anterior. A face anterior é o que eu estou olhando na frente. Se eu virar ele de lado aqui, ó, essa aqui é a parte lateral direita. É a margem ou borda, né? Lateral direita. Se eu virar do outro lado, essa aqui é a borda ou margem lateral esquerda, né? Essa daqui é a face anterior, que nós estamos olhando, ó, lá atrás. Face posterior, tá? Aqui em cima seria a base, em cima, né? E aqui embaixo seria o ápice, ok? Então essas são as regiões do coração, tá? Que nós podemos citar como exemplo aí para vocês poderem enxergar, tá bom? O coração, pessoal, então essa é a forma que ele possui. Vou finalizar nessa aula aqui, nesse slide, tá, pessoal? Sobre as câmaras cardíacas, tá? Então, o que são as câmaras cardíacas, tá? As câmaras cardíacas, pessoal, como eu disse lá atrás, o coração ele é um órgão muscular oco. Então, as câmaras são esses buracos aqui, tá?
Cuidado, pessoal, que às vezes eu vejo o aluno, às vezes por falta de atenção, né? Ele fala câmera, tá? Mas câmera é de filmar, de registrar a imagem, né? Aqui é câmaras, tá? Não é câmeras, tá? Câmara seria um compartimento, né? Um local, tá? Quando você vê lá câmara de pneu, então é um local, um orifício que tem lá em que aloja-se o ar, tá? Quando você vê lá Câmara de Vereadores, né, você vê um local, um salão, ou seja, um espaço interno em que recebe os vereadores, né, e a população ali para ouvir, para votar, né? Então, essa distinção de nomenclatura, eu sei que é um trem muito chula para mim estar falando em aula de anatomia, mas às vezes o coitadinho do aluno, ele não recebe essa informação e vem lá fora com essa dificuldade de interpretar o que é, o que não é. E quando ele vê, ele aprende errado e fica a vida inteira falando errado por uma falta de informação, né? Mas beleza, vocês entenderam. Então, as câmaras são esses orifícios, são esses espaços internos no coração, tá? O coração, ele possui 4, tá, pessoal? 4 câmaras, tá? 4 orifícios. Então, são duas câmaras superiores, tá? Se a gente cortar o coração no meio, vai ficar aqui, ó. Essa aqui é a parte de cima, tá? Essa é a parte de cima e essa aqui é a parte de baixo, tá? Então, a parte de cima e parte de baixo. Nós falamos o quê? Câmaras superiores e câmaras inferiores, tá? Essas câmaras, tá? São, como eu disse para vocês, 4. Em cima são 2, tá? Aqui nós podemos cortar o coração no meio aqui, ó. E aqui cortar ele no meio também. Nós vamos ficar o quê? 2 câmaras superiores, né? E 2 câmaras inferiores, tá bom? Essas câmaras superiores, pessoal, são chamadas de átrios, tá? No plural, as duas, tá? Átrios. E as câmaras inferiores, pessoal, são chamadas de ventrículos. Ventrículos, tá? Então, os átrios são superiores, os ventrículos são inferiores, tá? Como nós temos, pessoal, 2 átrios e 2 ventrículos, esses átrios e esses ventrículos, eles vão ter a sua nomenclatura conforme o local que ele está, tá bom? Então, o átrio que está do lado direito, ele vai ser chamado de átrio direito, ok? O átrio que está do lado esquerdo, ele vai ser chamado de átrio esquerdo. O que é o átrio aqui, professor? É esse buraco aqui que vocês estão vendo aqui, ó, no meio aqui, ó, tá? Então, isso é o átrio. E esse aqui? Professor, o que é isso aqui? Isso aqui foi cortado, o coração foi aberto, tá? Então, nós estamos olhando essa parte, né, da frente. Então, esse cara aqui, ó, é a parte do lado esquerdo, né? Então, tá invertido aqui, né? O átrio esquerdo. E esse cara aqui é o átrio direito, tá? O que sobrou a outra parte dele. Então, 2 câmaras superiores, 2 câmaras inferiores. As superiores são chamadas de átrios. Tem um átrio do lado direito, átrio direito. Tem um átrio do lado esquerdo, átrio esquerdo. Na parte inferior, nós temos 2 câmaras inferiores, chamadas de ventrículos. Então, o nome ventrículo tem o mesmo segmento dos átrios, né? Ou seja, o ventrículo que está do lado direito, ele é chamado de ventrículo direito. O ventrículo que está do lado esquerdo é chamado de ventrículo esquerdo. Ah, professor, o ventrículo esquerdo é maior. Como eu disse para vocês, ele vai bombear para todo o corpo, né? Então, aqui foi seccionado, então a gente está visualizando o outro lado dele. Ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Beleza? Então, aqui são as câmaras cardíacas. Quais são elas? 2 átrios e 2 ventrículos. Átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Ok? Essas são as câmaras. Beleza? Pessoal, vou dar o stop na aula aqui, tá bom? Vou continuar na próxima aula falando sobre a localização e mais informações, tá bom? Muito obrigado por me ouvir. Deus abençoe vocês. Bons estudos. Qualquer dúvida, estamos por aí. Valeu? Fui!